sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de gestão de compras e licitações públicas. Na aula anterior, vocês tiveram um organograma geral do procedimento de licitação, a fase interna, externa, e aí nós aprofundamos um pouquinho em edital, aprofundamos um pouquinho em habilitação, e hoje nós vamos aprofundar em algumas outras fases desse procedimento. Mas lembrem de verificar a Lei 8666 de 93, porque os artigos são criteriosos, específicos, e você tem que verificar parágrafo a parágrafo, inciso a inciso, para que não fuja nada ao regramento da lei. Aqui nós estamos tendo uma visão geral sobre o procedimento e com alguns pontos específicos em alguns momentos do procedimento, ok? Vamos lá? Sejam bem-vindos. Bom, então falando de procedimento de licitação, nós temos o julgamento, né? O que é o julgamento? O julgamento é o momento em que a comissão de licitação ou quem está responsável pela licitação vai julgar as propostas apresentadas. E o importante aqui é que o critério seja objetivo. O que isso quer dizer, professora? Ele deve atender os critérios do edital sob pena de desclassificação. Isso quer dizer que se eu apresentar uma proposta que não atende os critérios definidos no edital, eu vou ter a minha proposta desclassificada de plano, ainda que seja uma modalidade de licitação tipo menor preço e eu ofereço o menor preço. Isso não vai ser nem verificado. Por quê? Porque a minha proposta não atendeu os critérios definidos no edital, ok? E aí a gente precisa aprofundar um pouquinho na questão da desclassificação geral que a Lei 8666 trata. O que seria essa desclassificação geral? Ocorre quando as propostas, todas as propostas apresentadas têm algum tipo de irregularidade ou não atendem os critérios objetivos do edital. Nessa situação, a administração pública gastou tempo, né, todo esse procedimento burocrático, publicou o edital e aí no momento da apresentação das propostas, elas estão irregulares, né? Todas. Que perda de tempo para a administração. Então, para que isso não ocorra, a lei permite, se a administração quiser, ela não é obrigada, a fornecer 8 dias úteis para que os participantes apresentem as propostas regularizadas, ok? Então, veja bem, a administração pública ela não é obrigada a fornecer esses 8 dias úteis, mas se ela quiser aproveitar todo o certame, né, todo o procedimento e forem irregularidades que são sanáveis, né, que as partes, os concorrentes possam sanar, ela pode fornecer esses 8 dias, ok? Vamos avançar? Bom, o julgamento, ele dispõe que as propostas serão examinadas de acordo com o tipo de licitação constante do edital. Então, este é o momento que nós vamos estudar os tipos de licitação. Nós estudamos as modalidades, mas a gente tem que entender como que funciona o tipo de licitação, né? O edital, ele vai definir que tipo de licitação, como que ela vai ocorrer, qual é o tipo, né? Então, nós temos alguns tipos definidos na própria lei. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Então, a gente vai tratar de cada um de forma pormenorizada. Menor preço. O nome já é autoexplicativo, ok? Então, o que importa nesse caso para a administração quando ela publica o edital? A proposta mais vantajosa, que oferece um serviço de qualidade ou um produto de qualidade com o menor preço. Ok? Na doutrina, você vai encontrar alguns doutrinadores discutindo a questão do melhor preço, né? Nem sempre o menor preço é o melhor preço. Nossa, professor, explica. É como quando você vai num supermercado comprar um amaciante, né? E aí você chega lá na prateleira e tem lá, compre um e leve o segundo com 50%. Então, eventualmente, a proposta apresentada pelo concorrente pode tratar dessas situações. E aí, realmente, o menor preço pode não ser o melhor preço. Porém, se você está prestando concurso, é interessante você ficar ligado com a legislação, tá? Com o que a Lei 8666 diz. E a Lei 8666 diz
né, prega o menor preço, ok? Bom, vamos ao próximo tipo de licitação, melhor técnica. Aqui, o serviço ou produto que a administração precisa, ele é mais específico, ele demanda uma qualidade maior, né? Então, não é qualquer empresa que vai poder prestar esse tipo de serviço, ou não é qualquer empresa que vai fornecer esse determinado produto porque ele tem uma tecnologia específica. Então, nesse caso, a licitação ela vai ser de melhor técnica. Por quê? Porque não basta para a administração pública um bom preço. O serviço prestado ou o produto que vai ser comprado precisa ter uma tecnologia específica. Então, a técnica é importante, a qualidade é importante. É claro que o preço tem que estar estipulado no edital, né? Sempre a administração pública ela vai colocar o preço máximo que ela vai pagar naquele certame. Então, as propostas que vão ser apresentadas vão ter que apresentar essa técnica específica, mas sempre tomando cuidado com o maior preço que a administração vai pagar, né? Porque se ela apresentar uma proposta acima desse valor, a administração não vai torná-la vencedora, né? Não vai tornar esse licitante, essa empresa vencedora, ok? E aí nós temos um conjunto, né? O critério técnica e preço. O que é o critério técnica e preço? É a junção da técnica e do preço, né? Então, eles vão chegar, na verdade, a administração pública vai chegar num denominador comum, né? Eu preciso da qualidade, eu preciso da técnica específica, da tecnologia específica, mas eu também preciso de um bom preço. Então, ao analisar essas propostas apresentadas, a administração pública vai fazer um meio de campo, né? Ela vai fazer uma mediação, né? Vai importar tanto a técnica quanto o preço. É um conjunto de situações que a administração pública vai analisar para definir quem será o vencedor. E por fim a gente tem maior lance e oferta, que na verdade é mais aplicado quando a administração quer alienar algum bem. O que é alienar? É vender, né? Ou quando ela está dentro de... vai locar um imóvel, esse tipo de coisa, né? Aí, nesse caso, preste atenção. Nós não vamos mais atrás do menor preço, porque quando eu vou vender um imóvel, quando eu vou vender o meu automóvel, eu não quero vender ele pelo menor preço, eu quero vender ele pelo maior, pelo melhor preço, né? Então, nesse caso, se a administração quiser vender algum bem, ela vai buscar o maior lance, a maior oferta e não a menor, tá? Um adendo aqui. A administração, ela não pode alienar, vender bens imóveis que estejam afetos à função pública, né? Que estejam sendo utilizados, ok? Para que ela consiga fazer isso, vai precisar de uma legislação autorizando essa venda, né? Então, ela não pode simplesmente decidir vender, ela precisa de uma autorização da legislação. E ela vai ter que usar necessariamente a concorrência, tá bom? Então, professora, quando que a administração vai usar o leilão, então, para conseguir o maior lance? A administração, ela recebe muitas vezes em pagamento de alguma dívida um bem, né? Ou ela recebe um bem doado. E aí, nessa situação, ela vai usar a modalidade de leilão e aí o tipo de licitação seria um maior lance ou a oferta, ok? Avançando. A homologação, né? Qual o pormenor a respeito da homologação? O que a lei prega, né? Após examinar todos os atos que integraram a licitação, então, todos os atos que integraram a licitação, todo aquele procedimento que nós vimos, a autoridade atestará a sua validade jurídica, confirmando a escolha do vencedor. Então, a comissão vai definir a proposta mais vantajosa e aí, por meio da homologação, se confirma ou não, tanto todo o certame quanto o licitante vencedor. A citada autoridade poderá, então não existe obrigatoriedade, poderá, todavia, anular ou determinar a retificação do procedimento. Se a autoridade, quando for fazer a homologação, ela verificar que ocorreu alguma irregularidade que pode ser sanada, então ela vai pedir a retificação do procedimento. Porém, se ela, ao analisar o certame, verificar que a legislação não foi atendida ou que os critérios objetivos do edital também não foram atendidos, ela pode requerer a anulação
de todo o procedimento, tá bom? Então, ela vai ter que constatar, claro, essa irregularidade e vai ter que fundamentar a decisão dela, tá bom? E aí, a administração pública vai ter que fazer todo o certame novamente, ok? Adjudicação. O que seria a adjudicação? Confere ao vencedor o direito de contratar com a administração e vincula-o aos termos da sua proposta, né? Então, ele fica vinculado àquilo que ele apresentou. Se ele falou que ele pode prestar o serviço daquela maneira, ele vai ter que cumprir os detalhes da sua proposta, ok? Sujeitando as penalidades previstas no edital e a perda de garantia oferecida, que é uma garantia que em alguns contratos ela é oferecida, caso não formalize o contrato nas condições e no prazo determinado. Então, o licitante vencedor, ele tem que cumprir com aquilo que ele propôs, né? Ele tem que prestar o melhor serviço possível, apresentar o melhor produto possível. Por quê? Porque ele está vinculado à proposta. E se ele não cumprir, ele vai sofrer as penalidades do edital e pode sofrer penalidades definidas também na lei de licitação, porque a nossa lei de licitação, a lei 8666, também define os crimes aplicados durante a licitação. Então, ele tem que cumprir detalhadamente aquilo que ficou definido na proposta. E aí nós encerramos, na verdade, a parte de licitação em si, e nesse momento a gente vai estudar um pouquinho de uma outra modalidade de licitação, que é o pregão. O pregão, ele está definido num outro decreto, que eu vou citar para vocês esse decreto, e nós temos a modalidade dele presencial e eletrônica. E aqui uma novidade, fiquem atentos. Hoje, o pregão eletrônico é obrigatório, né? Nós tivemos uma alteração na legislação no segundo semestre de 2019 e aquele pregão presencial, que era o comumente utilizado, deixou de ser, agora é uma exceção. Na verdade, a regra passou a ser o pregão eletrônico, ok? Então, vamos a ele. Bom, o pregão eletrônico, nesse pregão eletrônico, os lances vão ocorrer por via eletrônica, óbvio, né? E os candidatos, eles devem estar cadastrados no SICAF. O que é o SICAF? É o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Então, na verdade, a administração ela tem um sistema onde quem quer ser fornecedor, quem quer contratar com a administração, vai se cadastrar de forma anterior para que ele possa participar do pregão. Professora, mas em que situação o pregão é utilizado? Ele é mais utilizado para compras e serviços comuns, né? Aquele exemplo que eu dei lá na primeira aula, a administração precisa contratar uma empresa para limpeza do órgão, né? Ou a administração precisa contratar produtos de informática. Ou a administração precisa contratar... Informática não, gente, porque informática não está dentro da lei do pregão, é uma exceção. Mas a administração precisa comprar produtos, alimento, para um restaurante ou para uma cantina, né, onde ela funciona. Então, são produtos comuns, serviços comuns. Então, aí você utiliza o pregão e o pregão eletrônico hoje é obrigatório, tá bom? Então, a lei prevê que antes, por isso que está em vermelho, da abertura, devem ser postados os documentos da habilitação. Lembra quando eu expliquei sobre habilitação? Aqui, ela é anterior, né? Primeiro, aquele que está cadastrado, ele vai apresentar por meio eletrônico, claro, todos os documentos escaneados que comprovem que ele tem possibilidade de participar do pregão, né? Todos aqueles documentos necessários e que foram exigidos no edital de forma obrigatória, ok? Então, para depois ele ser considerado vencedor. Então, na verdade, a ordem se inverte no caso do pregão, né? Primeiro você tem lá os lances, a apresentação das propostas e o vencedor, né? E aí, quem é responsável, o pregoeiro, que é responsável pelo pregão, ele vai verificar se aquele vencedor tem os documentos para habilitação. Então, facilita um pouco, desburocratiza. Essa é a ideia do pregão, tá bom? Não ficar analisando todas as habilitações de todos os participantes, mas só daquele que venceu. Bom, aí nós temos, a respeito ainda do pregão eletrônico, a necessidade de descrição
do objeto ofertado, o preço podendo ser postado ao longo do prazo até a data e horários estabelecidos para abertura da sessão pública. Então, as propostas elas têm que ser apresentadas de acordo com o que foi definido no objeto ofertado, o preço, e, na verdade, elas podem ser postadas até a data e horários estabelecidos para a abertura da sessão pública, né? O edital, ele vai informar a data que essa sessão pública vai ser aberta. E é claro, gente, é tudo online, ok? Então, tem a data lá, na data adequada, você que tem o seu login, a sua senha, você entra para participar do certame, ok? Importante, o artigo 4º da Lei 10.024 de 2019, que é a lei do pregão, ele informa, o pregão na forma eletrônica não vai se aplicar em alguns casos, ok? Que casos são esses, né? Então, a gente viu que, na verdade, o pregão é utilizado mais para compras comuns, serviços comuns, mas em algumas situações a lei preferiu definir a não aplicabilidade do pregão. São elas contratações de obras, então, contratação de obra não se aplica o pregão, vai ter que ser um outro tipo, uma outra modalidade de licitação. Locações imobiliárias e alienações, que são vendas, né? Também não pode ser utilizado nem o pregão presencial, nem o eletrônico, principalmente o eletrônico, né? Terceiro, bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso 3º do caput do artigo 3º. Professora, que inciso é esse? Que artigo é esse? Na verdade, é um artigo que trata de obras de engenharia de grande complexidade, de grande vulto. Então, se não pode em contratações de obra, quiçá em obras de grande vulto, de grande complexidade. Aí, nesse caso, você não pode utilizar o pregão, tá bom? Encerramos rapidamente o que seria o pregão. É claro que é uma legislação também pormenorizada, que sempre recebe atualização e que precisa de atenção do aluno no estudo, ok? A gente vai encerrar a aula tratando rapidamente da comissão de licitação e do pregoeiro, que na verdade tem uma função muito importante durante o certame, né? O pregoeiro no pregão e a comissão de licitação na modalidade concorrência, na tomada de preços e em outras modalidades da licitação, ok? A comissão de licitação, o que vocês precisam guardar, né? A comissão de licitação, ela precisa no mínimo ter 3 funcionários do órgão da administração pública fazendo parte dela, ok? 2 efetivos e 1 pode ser comissionado, tá bom? Essa comissão de licitação, ela pode ser permanente ou especial. Qual é a diferença, professora? A comissão de licitação especial, ela vai ser criada especialmente para aquela licitação, né? Para a compra daquele produto ou para a prestação daquele serviço que a organização pública está precisando, ok? Ela vai funcionar só para aquele certame. A comissão permanente, ela é criada por órgãos que demandam compras ao longo do ano, né? Então, sulfite, produtos de limpeza, alimentos. Então, aquele órgão, ele tem uma demanda grande de compras. Então, o que ele faz? Ele define uma comissão permanente, com, claro, 3 membros efetivos do órgão, que vai atuar ao longo do ano, em todas as licitações que aquele órgão for iniciar, ok? E vejam bem, a lei fala em 1 ano, ok? Essa comissão permanente, ela vai funcionar apenas durante 1 ano. Acabou esse 1 ano, na verdade, a administração vai ter que alterar esses membros dessa comissão. Ele pode reconduzir 2 membros, um necessariamente tem que ser alterado, tá? A comissão pode ter mais que 3 membros? Pode também, sem problema nenhum. E o pregoeiro? O pregoeiro, ele faz a função da comissão de licitação, né? Que é analisar o documento, verificar o certame, analisar as propostas, tudo que a comissão de licitação faz na concorrência, na tomada de preços, o pregoeiro vai fazer no pregão, né? Então, o edital do pregão, a análise dos lances, né? O momento de encerramento, que hoje está definido na legislação, tem um prazo específico, né? Então, tem os minutos, 10 minutos, com tantas prorrogações. Então, a lei define. Antigamente, ele encerrava o pregão aleatoriamente, né? Era a função do pregoeiro. Agora, não. Ele tem que seguir a legislação corretamente. Mas essa é a função do pregoeiro.
atender todas as demandas do pregão que estiver ocorrendo, ok? Tem a mesma função da comissão de licitação. Se for uma questão mais complexa, ele pode ter um apoio técnico e a comissão de licitação também pode ter um apoio técnico, caso necessário, ok? É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente encerra a aula por aqui. Eu espero que vocês sejam participativos, como eu sempre peço. Acessem o material, leiam os artigos, leiam as notícias e participem dos exercícios de apoio, ok? Até logo!